Oi, vou ler para você agora o livro Os Atributos de Deus, do autor A. W. Pink, capítulo 19, intitulado Contemplando a Deus. A natureza divina. Nos capítulos anteriores, passamos em revista algumas das maravilhosas e belas perfeições do caráter divino. Dessa débil e defeituosa contemplação dos seus atributos, deve ter ficado evidente para nós que Deus é, primeiro, um ser incompreensível. E, maravilhados com a sua grandeza infinita, nós nos vemos constrangidos a adotar as palavras de Zofar. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você pode fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Jó, capítulo 11, versículo de 7 a 9. Quando voltamos os nossos pensamentos para a eternidade de Deus, sua imaterialidade, sua onipresença, sua onipotência, vemos que todas elas transcendem as nossas mentes. O estudo da divindade. Mas a incompreensibilidade da natureza divina não é razão para desistirmos da pesquisa reverente e da luta em oração para compreender o que ele revelou de si mesmo por sua graça na sua palavra. Por sermos incapazes de adquirir conhecimento perfeito, seria insensato dizer que, portanto, não faremos nenhum esforço para conseguir qualquer proporção dele. Foi bem dito: nada alargará tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto a alma do homem, quanto uma investigação devota, zelosa e continuada do grande tema da divindade. O mais excelente estudo para a expansão da alma é a ciência de Cristo. E este crucificado e conhecido do ser divino na gloriosa Trindade. H. C. Spurgeon. Citemos um pouco mais o príncipe dos pregadores. O estudo próprio do cristão é o da divindade, a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais vigorosa filosofia, com o poder de empolgar a atenção de um filho de Deus, e o nome, a natureza, a pessoa, os efeitos e a existência do grande Deus que ele chama de Pai. Na contemplação da divindade, há algo capaz de comunicar sumo progresso à mente. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidade. Tão profundo que o nosso orgulho é submerso na sua infinidade. Podemos compreender e tentar assimilar outros assuntos. Neles, sentimos uma espécie de satisfação própria e seguimos o nosso caminho pensando: vejam como sou sábio. Contudo, quando chegamos a este assunto magistral, vendo que a nossa sonda não consegue sondar a sua profundidade e que o nosso olho de águia não consegue ver a sua altura, vamos embora pensando: eu sou de ontem apenas e nada sei. Sermão sobre Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Sim, a incompreensibilidade da natureza divina deveria nos ensinar humildade, cautela e reverência. Após todas as nossas pesquisas e meditações, temos que dizer como Jó: e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Jó, capítulo 26, versículo 14.
quando Moisés implorou ao Senhor por uma visão da sua glória, ele lhe respondeu: diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Êxodo 33, 19. E como já disse, o nome é a coleção dos seus atributos. O puritano John Owen declarou corretamente: portanto, a noção que podemos formar da sua glória é apenas como a que podemos ter de uma obra volumosa por meio de uma breve sinopse, ou de uma espantosa região por meio de uma pequena vista panorâmica. Aqui, ele nos dá de si mesmo um relato fiel, mas não completo, o bastante para garantir, graças à orientação que nos vem por ele, que a nossa compreensão fique livre de erro, mas não de ignorância. Podemos aplicar as nossas mentes à contemplação das diversas perfeições pelas quais o Deus bendito nos revela o seu ser, e em nossos pensamentos podemos atribuí-las todas a Ele, apesar de só termos ainda fraca e defeituosa concepção de cada uma delas. Todavia, na medida em que a nossa compreensão corresponde à revelação que Ele nos dá das suas várias excelências, temos uma apropriada visão da sua glória. Embora seja realmente grande a diferença entre o conhecimento de Deus que os seus santos têm nesta vida e o que eles terão no céu, o princípio não deve ser menosprezado por ser imperfeito, nem o último engrandecido acima da realidade. Certamente, as Escrituras declaram que então veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Mas inferir disso que então conheceremos a Deus não completamente quanto Ele nos conhece é ser iludido pelos simples sons das palavras e não atentar para a restrição delas, algo que a nossa natureza finita exige necessariamente. Há uma diferença enorme entre os santos serem glorificados e eles serem divinizados. No seu estado glorificado, os cristãos continuarão sendo criaturas finitas e, portanto, nunca serão capazes de compreender plenamente o Deus infinito. Os santos no céu verão a Deus com os olhos da mente, pois ele sempre será invisível aos olhos do corpo, e o verão mais claramente do que poderiam vê-lo pela razão e pela fé, e mais extensamente do que tudo o que as suas obras e dispensações revelaram dele até então. Entretanto, as suas mentes não serão aumentadas a ponto de poderem contemplar de uma vez, ou minuciosamente, a excelência completa da sua natureza. Para compreenderem a perfeição infinita, eles próprios teriam que se tornar infinitos. Mesmo no céu, o seu conhecimento será parcial, mas ao mesmo tempo a sua felicidade será completa, porque o seu conhecimento será perfeito neste sentido. Será adequado à capacidade do sujeito, sem exaurir a plenitude do objeto. Cremos que será progressivo e que, à medida que a visão lhes é ampliada, sua bem-aventurança aumentará. Nunca, porém, chegará a um limite além do qual não haja mais nada para ser descoberto. E depois de terem passado eras e mais eras, ele continuará sendo o Deus incompreensível. John Dick, 1840. Segundo, um exame das perfeições de Deus mostrará que ele é um ser absolutamente suficiente. Ele o é em si e para si mesmo, como o primeiro dos seres. Ele não precisa receber nada de outro, nem pode ser limitado pelo poder de ninguém. Sendo infinito, possui todas as perfeições possíveis. Quando o Deus Trino existia totalmente só, ele era tudo para si mesmo. Seu entendimento, seu amor,
suas energias encontravam nele mesmo um objeto adequado. Se tivesse necessidade de alguma coisa externa, não seria independente e, portanto, não seria Deus. Ele criou todas as coisas, e isso para ele. Todavia, não para preencher alguma lacuna, mas para poder comunicar vida e felicidade a anjos e homens e lhes permitir a visão da sua glória. É certo que ele exige a lealdade e os serviços de suas criaturas dotadas de inteligência, mas ele não extrai benefício algum das suas funções. Toda a vantagem redunda em favor delas mesmas. Ele faz uso de meios e instrumentos para realizar os seus fins. Não, porém, por deficiência de poder, mas muitas vezes para demonstrar mais extraordinariamente o seu poder através da fragilidade dos instrumentos. Sua benignidade é melhor do que a vida. A absoluta suficiência de Deus faz dele o objeto supremo, que sempre se deve buscar. A verdadeira felicidade consiste unicamente em fruir a Deus. Seu favor é vida, e a sua benignidade é melhor do que a vida. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Seu amor, sua graça e sua glória são os principais objetos do desejo dos santos e dos mananciais da sua mais elevada satisfação. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Sim, quando em são juízo o cristão pode dizer: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo do 17 ao 18. O Deus da criação. Terceiro, ao se fazer um exame das perfeições de Deus, vê-se que Ele é o soberano supremo do universo. Foi dito devidamente: nenhum domínio é tão absoluto quanto aquele que é fundado na criação. Aquele que bem podia não ter feito coisa alguma, tinha o direito de fazer todas as coisas de acordo com o seu bom propósito. No exercício do seu poder indomável, ele fez algumas partes da criação simples matéria inanimada, de textura mais grosseira ou mais refinada, e distinguida por qualidades diferentes, mas sempre matéria inerte e inconsciente. Ele deu organização a outras partes e as fez suscetíveis ao crescimento e expansão, mas ainda destituídas de vida no sentido próprio do termo. A outras não só deu organização, mas também vida consciente, os órgãos dos sentidos, a energia para automotivação. A essas, ele acrescentou no homem o dom da razão e do espírito imortal, pelos quais o homem se junta a uma ordem mais elevada de seres localizados nas regiões superiores. Sobre o mundo que criou, ele empunha o cetro da onipotência. Então louvarei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada,
com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Daniel, capítulo 4, versículo 34 a 35. John Dick. Uma criatura considerada como tal não tem direitos. Não pode exigir nada do seu Criador. E, seja qual for a maneira como é tratada, não lhe compete se queixar. Contudo, quando pensamos no absoluto domínio de Deus sobre todas as coisas e sobre todos os seres, não devemos perder de vista as suas perfeições morais. Deus é justo e bom, e sempre faz o que é reto. Não obstante, ele exerce o seu domínio de acordo com a sua vontade soberana e justa. Atribui a cada criatura o lugar que aos seus olhos parece bom. Modela as diferentes circunstâncias relacionadas com cada criatura de acordo com os seus conselhos. Modela cada vaso segundo a sua determinação. Independe de toda e qualquer influência. Tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e endurece quem ele quer endurecer. Onde quer que estejamos, seus olhos estão sobre nós. Quem quer que sejamos, nossa vida e tudo mais está à disposição dele. Para o cristão, ele é um Pai amoroso e terno. Para o pecador rebelde, ele continuará sendo fogo consumidor. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. E esse é o fim. Agradeço. Uma leitura fantástica. Tchau, tchau.